Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Ainda nessa série sobre vida cristã, eu quero trazer mais uma figura de linguagem que Jesus usou lá no Sermão do Monte. Amém? O sal da terra. Diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja, o sal ele tem um propósito e ele tem propriedades. E Jesus chama os seus discípulos de sal da terra. A igreja ela é chamada para viver na contramão do mundo. E nós precisamos entender isso, para que nós, de fato, venhamos a desfrutar das benesses e dos benefícios da vida cristã. A vida cristã ela é caracterizada por uma vida dedicada e voltada ao serviço a Deus. Amém? Todo cristão, ele é um imitador de Cristo. E ele busca, como base da sua vida, agradar a Deus. Uma vida de fé. Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o crente verdadeiro, genuíno, ele busca fazer a vontade de Deus. Ele busca agradar aquele que lhe salvou. Amém? Então, nós precisamos entender que a vida cristã ela é uma vida completamente diferente da vida do mundo. O apóstolo João, ele diz assim: Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque as coisas que são do mundo, elas não procedem do Pai. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele aperfeiçoado. Então, é importante nós entendermos essas características do sal. O sal é um elemento muito importante para a nossa vida. Ele conserva os alimentos e ele mesmo serve de alimento. É interessante nós observarmos isso, porque Jesus diz assim: se o sal for insípido ou perder o seu valor ou se tornar insosso, essa realidade que os comentaristas, quando eles traduziram Marcos, capítulo 9, versículos 49 e 50, ele diz assim: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então aqui, quando eles foram traduzir, eles mostraram a respeito do sal, ele não perder o seu sabor, ele não perder a sua essência. Então, nós precisamos atentar para isso. Jesus está se referindo, aqui à rígida autodisciplina, quando ele fala nos versículos 43 aos versículos 48 de Marcos 9, que ele está falando a respeito dos escândalos. E ele diz que nós precisamos ter cuidado, porque o fogo purifica e o sal resguarda da corrupção ou do apodrecimento. Aqui na nossa região nordeste do Brasil, nós comemos bastante a carne de sol. Essa carne de sol é uma carne natural, que ela é cortada, preparada, e ela colocado sal nela. E depois de passar por esse processo de salgar a carne, ela se torna uma carne de sol. Então ela não precisa ir ao refrigerador. Na época de Jesus é interessante porque ainda não existia a energia elétrica, nem as refrigerações que nós conhecemos hoje para preservar os alimentos. E o sal, ele era usado para trazer essa preservação, resguardar da carne apodrecer ou dos alimentos estragarem. O sal também ele tem essa característica de dar sabor. E no que diz respeito aos relacionamentos entre os cristãos, aqui Jesus está dizendo que é melhor sofrer a dor presente da renúncia do que o tormento futuro e eterno. Então, ele traz essas características para que, de fato, nós venhamos a ter uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. Amém? Então, a Bíblia nos chama de sal da terra. O cristão também tem um papel similar ao sal, porque a vida sem Jesus não tem sabor e cabe a nós espalharmos o evangelho para temperar a vida daqueles que andam em dessabores. O sal também tem essa propriedade, O sal é bom, mas se ele deixar de ser salgado,
como restaurar o seu sabor. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aqui Jesus está falando a respeito de relacionamentos. De acordo com a velha aliança, a santidade chamou Israel para viver distintamente das nações, principalmente nas questões externas da lei. Entretanto, Jesus chama o seu povo a uma santidade que vem do coração. Agora, a santidade é o resultado da lealdade pessoal a Deus e a realização do cumprimento dos atos mais proveitosos originalmente pretendidos para a humanidade. Então, como sal da terra, nós precisamos ter um comportamento padrão, nós precisamos ter ações e reações de acordo com essa nova criação que foi criada em nós, andando no Espírito, para que de fato nós venhamos a reconhecer que a nossa vida tem um efeito positivo ou negativo, dependendo da forma como nós vivemos. Amém? E nós cristãos precisamos aprender a viver a vida com responsabilidade para trazer glória ao nome de Deus. Amém? Nós precisamos, como sal da terra, ser leais a Deus. Nós precisamos abandonar qualquer tipo de ambição que venha comprometer o nosso compromisso com Deus. Reconhecer que somente Deus pode dar o poder sobre a morte e o inferno. Então é importante nós sermos reverentes, nós termos o temor do Senhor na nossa vida diária e discernir as reivindicações, porque aqui Jesus também vai falar sobre a questão de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então nós precisamos, como sal da terra, honrar a Deus como a autoridade máxima. Então veja que essa característica de nós sermos o sal da terra é para que nós possamos fazer com que essa terra ela tenha sabor. Essa terra ela possa ser alcançada pela luz do Evangelho. É interessante porque quando nós vamos observar o texto, aqui em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16, nós vamos ver lá no versículo 16, quando ele fala a respeito do sal e da luz do mundo, ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí lá no verso 15 ele diz assim, falando a respeito de ser a luz do mundo, ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, essa questão de ser sal da terra e luz do mundo está ligada às obras que nós vamos viver, a vida como nós vamos viver. E essa vida que nós vamos viver, ela tem que ser fundamentada na fé que Deus, Ele espera de nós. Amém? Através da sua palavra. Atos de justiça, atos de bondade, atos cheios de compaixão e misericórdia, serviço uns aos outros, colocarmos o outro em primeiro lugar. Amém? Porque ele diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, é importante nós entendermos que nós temos uma missão de levar o Evangelho a todo mundo, amém? Através da pregação, através do nosso comportamento, para que as pessoas elas possam entender que Deus está, através de nós, chamando elas a se arrependerem dos seus pecados e a se reconciliarem com Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos esse dever, nós temos essa missão de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo. Então, veja como é importante nós, ao estudarmos essas figuras de linguagens, tirarmos o que Jesus está querendo nos ensinar, o que Jesus está querendo que nós venhamos a abraçar e o que nós venhamos a deixar de lado e a rejeitar. Eu e você precisamos ter um comportamento que exalta e glorifica o nome do Senhor. E se nós não tivermos esse comportamento, vai dizer, olha, se o sal ficar insípido, ou se o sal não salgar, ele não serve mais para nada. Veja a importância da igreja fazer o seu papel, cumprir o seu papel, através da pregação do Evangelho, através de uma vida de fé que agrada a Deus, através de viver em comunhão uns com os outros. Uma outra figura de linguagem que nós vamos falar aqui é o que o apóstolo Paulo traz a respeito da igreja, de ser o corpo de Cristo. E nós vamos ver num outro vídeo
como Deus espera de nós, como nós devemos nos relacionar uns com os outros, como nós devemos viver em paz uns com os outros, para que assim nós venhamos a verdadeiramente ser sal da terra, ser luz do mundo, e para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, venham glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Então, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e precisamos fazer com que essa realidade espiritual venha a fazer parte no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pois só assim nós seremos bem-aventurados e alcançaremos aquilo que Deus projetou para nós, que é a vida eterna. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.